saber se a palavra termina com L ou com U. Vamos lá? Uso da letra L. Em geral, quando é substantivo ou adjetivo, escrevemos com L. Se tiver dúvidas quanto ao que é substantivo ou adjetivo, acesse os vídeos que estão linkados na descrição. Vamos ver alguns exemplos de palavras terminadas em L. São substantivos e, portanto, terminam em L: fel, mel, fuzil, barril, sol, girassol, quartel, pastel. São adjetivos e terminam com L: hábil, fútil, sensível, agradável, responsável, juvenil, fiel, leal. Então, guarde esta ideia. Substantivos e adjetivos terminam com a letra L. Uso da letra U. Usamos a letra U no final das palavras que indicam ações que ocorreram no passado, ou seja, nos verbos do pretérito perfeito. Vejamos alguns exemplos de palavras terminadas com U. Cantou, pensou, curtiu, moveu, homenageou, morreu, fugiu, mentiu, dançou, amou, riu, sofreu, lutou, perdeu, partiu, nasceu. Percebeu que são todos verbos e que indicam ações que já ocorreram? Pois é, nesse caso, usamos a letra U no final. Viu como é simples? Mas, cuidado! Quando o substantivo está no aumentativo, uma das possibilidades é a utilização do sufixo arel, fogaréu, mundaréu, etc. Então, nesse caso, o substantivo será escrito: Olá, olá, meus amores! Como vocês estão? Saudades da prof? Eu estou morrendo de saudade. Oi, prof! Hoje nós vamos falar sobre o quê? Hoje nós vamos falar sobre palavras terminadas U, L e O. Ai, que legal! Vamos ter só português, prof? Não, não. Vamos ter matemática. Vamos falar de retas. Yupi, yupi! Que legal! Então vamos lá? Galerinha, na página 23, palavras terminadas em U, L e O. A seguir, leia um trecho de uma crônica. Meu ideal seria escrever uma história tão engraçada que aquela moça que está doente naquela casa cinzenta, quando lesse minha história no jornal, risse tanto que chegasse a chorar e dissesse: ai, meu Deus, que história mais engraçada! E então a contasse para a cozinheira e telefonasse para 2 ou 3 amigas para contar a história. E todos a quem ela contasse rissem muito e ficassem alegremente espantados de vê-la tão alegre. Ah, que minha história fosse um raio de sol, irresistivelmente louro, quente, vivo, em sua vida de moça, reclusa, enlutada, doente, que ela mesma ficasse admirada ouvindo o próximo riso, e depois repetisse para si própria: mas essa história é mesmo muito engraçada. Aqui nós temos, então, enlutada, significa triste pela morte de alguém, reclusa, afastada do convívio do mundo. Que tipo de história o narrador dessa crônica gostaria de escrever? Por que ela queria isso? Por que ela queria? B. Leia as palavras a seguir em voz alta e fique atento ao som final de cada uma delas. Jornal, louro, meu.
Essas palavras terminadas com som semelhante assinale a alternativa que apresenta que som é esse. É som de U, som de O ou som de L? Jornal, louro, meu. Ok? Para assinlar as palavrinhas, qual o som que é. Ok? Depois nós vamos ter as atividades. Número 2. Algumas palavras que têm um som final parecido podem nos deixar com dúvida no momento da escrita. Complete as palavras dos quadros abaixo com o ou u. Raio, riso, vivo, muito, sagu, cacau, uirapuru e shampoo. Então aqui você vai, as palavras terminadas, você vai colocar o ou u, tá? Contorne a sílaba tônica de cada palavra. Você vai circular a sílaba mais forte de cada palavra. B, agora, complete o texto a seguir de acordo com o que você observou ao completar as palavras dos quadros acima. Quando a sílaba tônica da palavra for a última, ela é escrita com a letra U. Quando a sílaba tônica da palavra for a penúltima ou a antepenúltima, ela é escrita com a letra O. Isso aqui é uma dica, tá, pessoal? Vocês vão ter, se vocês quiserem saber quando se usa certo o U e o O, vocês gravam isso. Lembra que é sempre contada do último, né, para o primeiro. Então, quando a sílaba tônica for a última sílaba, ela é escrita com a letra U. Quando ela é a penúltima ou antepenúltima, ela é com O, ok? 3. Leia em voz alta os pares de palavras a seguir. Abril, abril. Mal, mal. A pronúncia das palavras L e U nas palavras acima é semelhante ou diferente. O que vocês acham? A pronúncia é igual ou diferente entre cada uma? B, agora assinale com X a alternativa correta a respeito dessas palavras. As palavras que terminam com L ou U têm um som final semelhante, mas a escrita e o significado das palavras são diferentes. Ou as palavras que terminam com L e U têm um som final semelhante e o mesmo significado. Não tem o mesmo significado, né? Porque mal é quando a gente substitui por bem. E o mal com um é quando a gente substitui por... É como se eu estivesse falando assim, ó. Ele é um bom médico. Se eu falo que ele é um mau médico, é com um. Por quê? Porque se a minha frase substituir por bom com o, é porque se usa com mal com um. Se eu falo o mal dele é não saber, eu tenho que substituir, né? Você é meu bem. Ou, né? Porque deu, ó, o mal dele é não saber ouvir, por exemplo. O bem dele é não saber ouvir. Aí eu substituo por bem. Então, eu sei que é com L que se usa, ok? Abril de mês, né? E abriu... ele abriu a porta, tá? Então, realmente as escritas são diferentes, mas o som é o mesmo, mas os significados são diferentes, tá, galera? Página 25. Para escrever o ou u no final da sílaba, observamos a sílaba tônica da palavra. Quando a sílaba tônica da palavra for a última, ela é escrita com a letra U. Quando a sílaba tônica da palavra for a penúltima ou a antepenúltima, ela é escrita com a letra O. Na maioria das regiões do Brasil, a letra L tem som de U em final de palavra. Atividades. 1.
Complete os quadros com os nomes das imagens abaixo, de acordo com o que se pede. Então, aqui nós temos alguns objetos, tá? Algumas imagens. Dica: se você ficar com alguma dúvida em relação à escrita das palavras, consulte o dicionário. Então, aqui temos as palavras terminadas em U, palavras terminadas em L e palavras terminadas em O. Vocês vão pegar o nomezinho das imagens e começar a escrever aqui embaixo. Quem termina com U aqui, quem termina com L aqui, quem termina com O aqui. Ok? Finalizamos a nossa apostila. Agora você pega o caderno de português, tá? Na página 29, você vai copiar o resumo do conteúdo estudado de português, tá? Vamos treinar a escrita. Caprichem bem, letra bem bonita. Colégio do Carmo, Iguaçu e a data de hoje. Ok, meus amores? Já já a prof volta com matemática. Não tem fim em nenhum desses lados, né? Esses dois sentidos aqui transmitem uma ideia sem fim. Por isso que a gente coloca a flechinha. Então, este aqui é um segmento de reta e esta é uma reta. O segmento de reta, nós vimos que ele é uma parte dessa reta, né? Por isso que o nome já diz segmento de reta. Segmento quer dizer que é uma parte, um pedaço. Então, esse ponto A e B, ele podia estar muito bem representado aqui dentro dessa reta, ó. A e B, né? E nós dizemos, então, que esse pedacinho da reta aqui é o segmento da reta. E isso tudo aqui é a reta, certo? Isso é só para a gente relembrar a última aula. Mas nós temos vários tipos de reta. E é isso que nós vamos ver agora. Quais são esses tipos de reta, né? Lembrando que a reta é representada dessa forma, né? Sem fim nos dois sentidos, tá? Então, vamos ver quais são esses tipos? Acompanhem comigo. O primeiro deles, que eu vou mostrar para vocês, do tipo de reta, é uma muito tranquila, muito fácil, a gente vê bastante no nosso dia a dia. Então, assim, eu vou fazer uma reta aqui, outra aqui. Estão vendo? Quando nós temos duas retas que são paralelas, ó, paralelas é que uma ao lado da outra, elas não se cruzam. Vocês estão vendo que elas não estão se cruzando, né? Está uma bem ao lado da outra. Quando nós temos duas ou mais retas assim, que elas não se cruzam e estão uma bem ao lado da outra, nós falamos que são retas paralelas. Ó, paralelas. Certo? Então, dizemos que elas são para elas podiam estar em outro sentido também. Elas podiam estar assim, ó, na vertical, certo? Mas elas não estão se cruzando. Então, elas continuam sendo retas paralelas. Elas podiam estar também na diagonal, né, inclinadas, mas elas não se cruzam. Então, elas continuam sendo retas paralelas, certo? Agora, nós vamos ver um outro tipo de reta que elas se cruzam. Então, eu vou fazer aqui um desenho para vocês. Uma reta aqui e outra reta aqui, ó. Estão vendo? Elas se cruzam bem nesse ponto aqui, formando ângulos, ó. Tem ângulo aqui, tem ângulo aqui, aqui e aqui. Estão vendo? Elas se cruzaram aqui. Essas retas que se cruzam, né? Nós vamos dar o nome de retas concorrentes. Certo? Porque elas se cruzaram aqui, ó. Então, elas são retas concorrentes. Mas nós também temos, dentro das retas concorrentes, um outro tipo de reta bem interessante. Eu vou fazer o desenho aqui no cantinho para vocês. Ó, uma reta aqui e outra reta aqui. Estão vendo? Qual que é a diferença desta reta aqui concorrente com esta aqui? A diferença, gente, é que essas retas aqui, elas também estão se cruzando, né? Isso é igual, né? Elas cruzam bem aqui no meio, ó, pontinho. Mas a diferença é que essas retas aqui,
elas formam 4 ângulos retos, ó. 4 ângulos retos. Quando os ângulos são retos 90 graus, né? A gente faz assim, ó. 4 ângulos retos. É diferente desses ângulos, dessas retas aqui, que não são de 90 graus, né? As de 90 graus ficam bem retinho aqui, 90 graus cada um. Essas retas que se cruzam, que também são concorrentes, mas que formam 4 ângulos de 90 graus, nós damos o nome de retas perpendiculares. Tá, ó, a prof está escrevendo aqui, tá? Elas são concorrentes também, mas por elas terem ângulos de 90 graus, elas são chamadas de retas perpendiculares, certo? Então, assim, você pode observar esse tipo de reta em várias coisas no nosso dia a dia. Aí, na atividade que a professora colocou para vocês na aula de hoje, vocês vão poder ver situações, né, do nosso dia a dia, algumas paisagens que mostram justamente isso. As retas paralelas, que nós vimos agora há pouco, as retas concorrentes, né, que são essas aqui, e as perpendiculares, que são aquelas que são concorrentes também, mas que formam ângulos de 90 graus, certo? Espero que tenha ajudado vocês e vamos então às atividades. Página 110, retas. Tá? No trânsito, podemos identificar algumas sinalizações que nos dão a ideia de retas. As faixas das rodovias são alguns exemplos e sinalizam as condições de ultrapassagem que devem ser respeitadas pelos motoristas para evitar acidentes, tá? Então, vamos ver o que cada uma significa. Quando tem a reta pontilhadinha, tá? Ela significa ultrapassagem permitida para os 2 sentidos. Eu posso tanto ultrapassar da direita quanto da esquerda. Quando está a reta dividida e a outra inteira, quer dizer ultrapassagem permitida somente para um sentido, só para o que está cortadinho, tá? A reta não pode ultrapassar para lá, mas a de lá pode ultrapassar para esse, tá? Faixas tracejadas são linhas com espaçamentos que permitem a ultrapassagem. Essa que a prof falou que era pontilhadinha, ela significa o nome faixas tracejadas, ok? Aqui nós temos 2 linhas retas, né? Então, quer dizer, ultrapassagem proibida para os 2 sentidos. Nenhum da direita pode ir para a esquerda, nenhum da esquerda pode ir para a direita, tá? Ultrapassagem proibida para os 2 sentidos. Quando tem uma só, está proibido também, tá? Faixa contínua simples ou dupla são faixas que apresentam linhas contínuas que proíbem a ultrapassagem. Quando tem muito fluxo de carros, geralmente tem 2, né, que são em BRs, para sinalizar bem que não pode ir para um lado nem para o outro. E quando tem uma também não pode, aí quando o tráfego tem menos, tá? Nestas sinalizações, podemos observar algumas linhas retas. Ao prolongar a faixa contínua simples nos 2 sentidos, infinitamente, teremos a ideia de uma reta. Para representar uma reta, desenhamos apenas parte dela. Então, aqui foi desenhada, né? A reta apresentada ao lado pode ser nomeada por uma letra minúscula do alfabeto, neste caso, R. 1. Represente a reta S ao lado. Então, você vai fazer uma linha reta e vai colocar um S pequeno, como fez ali de cima o R, que você fez a linha do S. Página 111. Renata representou uma reta R na cor preta em um programa de computador. Depois, copiou esta reta e colou em outro local da tela, sem mudar sua direção. Por fim,
atribuiu a cor vermelha e esta outra representação e a nomeou reta S. Então, a primeira, ela colocou R, depois ela copiou e colou embaixo, ela já veio para vermelha e S. As retas representadas por Renata não se cruzam, ou seja, não tem pontos em comum. Quando isso ocorre, dizemos que elas são paralelas, ok? Uma do lado da outra, paralela. 2. Entre as retas representadas no mesmo programa de computador, com o recurso de malha quadriculada ativado, quais são paralelas? Então, aqui nós temos várias linhas, tá? Quais são paralelas? A U e a T e a S, ou a S e a V? Qual que é paralela? Tá? A prof já disse ali em cima o que é paralela. Página 112, atividades. 1. Utilizando uma régua, apresente um par de retas paralelas e um par de retas não paralelas na malha quadriculada abaixo. Então, você vai usar uma régua, né? Represente um par de retas paralelas e um par de retas não paralelas. Você vai fazer duas retas paralelas, colocando o R e o S, e vai colocar e fazer retas não paralelas. Você vai ter que usar outras, R, S, U, T, por exemplo. Vai usar o U e o T, tá? 2. O quadrado e o retângulo são exemplos de quadriláteros, figuras geométricas planas que têm 4 lados e 4 vértices. Além destes quadriláteros, Renata representou no programa de computador mais 2 outros exemplos: o paralelogramo e o trapézio. Então, aqui nós temos o paralelogramo, o quadrado, o retângulo e o trapézio. Quais os quadriláteros representados acima têm 2 pares de lados paralelos? Paralelos, tá? Você vai escrever aqui. Apenas um par de lados paralelos. Quem que só tem um par de paralelos? E quem ali tem 2 pares de paralelos e todos os lados com medidas iguais? Ok? 113. 3. Veja como é possível verificar se 2 retas são paralelas, utilizando uma régua e um quadrado. Primeiro, posicione o lado do esquadro com graduação sobre uma das retas. Encoste a régua no esquadro conforme representado a seguir. Terceiro, deslize o esquadro até a outra reta, usando a régua como apoio. Quarta, se o lado do esquadro com graduação coincidir com a outra reta, como neste exemplo, elas são paralelas. Caso contrário, as retas não são paralelas. Verifique se as retas R e S ao lado são paralelas. Elas são? 4. Sabendo que um quadrilátero que tem 2 pares de lados paralelos é chamado paralelogramo. E, utilizando o procedimento apresentado na atividade anterior, contorne os quadriláteros que são paralelogramos. Tá? Então, você vai circular somente estes. Ok, meus amores, precisando da prof, é só chamar, tá ok? Um beijo grande no coração de todos.